Em nome de Jesus, amém? Quem está aqui com a certeza de que vai sair fortalecido, diga eu. Você vai sair cheio da unção de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Hoje é o dia que nós vamos participar da mesa do Senhor, amém? Do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E para mim é uma alegria muito grande vir aqui ministrar a mensagem em nome de Jesus. Eu convido vocês a sentar-se. Espero que todos aí estejam bem em nome de Jesus Cristo, né? Nós estamos nessa época, eu sempre falo, né? De ter que tapar o sorriso, né? Mas dá para sorrir com os olhos. Então olha para o irmão que está do lado e diga: seja bem-vindo na casa do Senhor. Fala com aquele olhar de alegria. Seja bem-vindo. Hoje é dia de fortalecimento. Hoje é dia de nos enchermos da presença do Senhor para sair daqui e nos destacar nessa vida, em nome de Jesus, amém? Pastora, eu estou me destacando, glória a Deus. Continua se destacando em nome de Jesus Cristo. É a Santa Ceia do destaque, né? E Jesus estando em nós, nós vamos conseguir nos destacar em nome do Senhor, amém? Vencer essa pandemia, passar por ela, cantando o cântico da vitória em nome de Jesus, amém? Pastora, a coisa não está fácil. Mas e quem disse que seria fácil? Foi dito para nós que era fácil? Não. Jesus, ele dá aquele conselho e diz: no mundo, enquanto vocês estiverem no mundo, vai ter aflições. Não foi o que ele falou? Só que ele disse o quê? Fiquem desanimados? Fiquem abatidos? O que ele disse? Tenham bom ânimo. E é isso que nós precisamos. Do bom ânimo para vencer, para superar e para sempre glorificar o Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu vou pedir que vocês peguem a sua Bíblia, né? Não vou ficar aqui falando muito, senão depois Mas eu fiquei feliz. O pastor disse que eu tenho disponível hoje 3 a 4 horas para pregar. Foi isso que ele falou para vocês, não foi? Posso? Olha, eu não sei se esse pode. Eu estava brincando com o pastor no escritório, que pastor sem igreja, quando pega o microfone, quer pregar a Bíblia inteira, né? Eu sou uma dessas, que daí, quando tem a oportunidade, às vezes eu perco o tempo da hora. Eu gosto de estar no meio dos irmãos, eu gosto de estar falando das coisas de Deus. Daí ele veio aqui e falou que podia pregar 3 a 4 horas. Então vamos lá. Não, gente, a gente vai ter uma ordem, né? Tem um horário, você tem seus compromissos, vamos pregar aquilo que Deus traz para nós hoje e outro dia a gente prega mais em nome de Jesus. Todos vocês aqui me conhecem ou me conheciam? Pastora, eu não conhecia a senhora ainda pessoalmente. Tem alguém? Ali tem um senhor, né? Pois é, mas não adianta, eu não tenho esse hábito de me apresentar, porque a gente tem que apresentar Jesus, né? Mas eu sou a pastora Meloci, que estou aí há um bom tempo numa caminhada com Jesus e aprendendo com Ele todos os dias, né? A gente aprende com o Senhor todos os dias e o que me dá alegria, o que me dá prazer é ministrar a palavra do Senhor, é falar das coisas de Deus, amém? E hoje eu quero começar a ministrar no livro de Efésios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 4. Efésios. Depois nós vamos participar da Santa Ceia. Vai ser aquele momento da edificação, aquele momento onde a gente vai se encher de Deus, a gente vai adorar o Senhor. Mas agora é o momento da palavra. Efésios, nós vamos ali no capítulo 4. Eu quero conversar com vocês hoje, quero passar para vocês hoje, como que Deus ele olha para a igreja. Como assim, pastor? Às vezes nós podemos falar, e isso não é errado, que a igreja é o ajuntamento dos irmãos da fé, né? Que nos unimos para buscar Deus. Mas Deus, será que Ele olha assim, dessa maneira? Como que Ele olha para a igreja? Como Deus vê a igreja aqui na terra? Quando eu falo igreja, irmãos, eu não estou falando de denominações. Hoje, e eu sou do Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Você está no Ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas Deus, Ele olha igreja. Como que Ele olha a igreja? E eu falo igreja, aqueles que buscam o Senhor, né? Aqueles que
como que ele vê a igreja do Senhor? Será que nós estamos correspondendo ao que ele vê na igreja? Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, nós vamos começar a ler aqui. Teria que começar antes, alguns versículos, mas depois você lê em casa. Eu quero que você vá no versículo 15 e 16. Depois você lê em casa os anteriores, senão vai se estender muito a minha mensagem e eu não posso estender demais. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim, ó, antes, seguindo a verdade. Verdade é a palavra. Em desunião, em amor, né? Então, antes seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Digam glória a Deus. Pastora, o que a senhora quer falar com isso? Como Deus vê a igreja do Senhor? Deus olha para a terra e como ele vê o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ao qual a cabeça é Cristo, Jesus. Ele é, se nós olharmos, né, nós mesmos, o corpo, existe uma cabeça e existe vários membros. E esses membros, eles precisam funcionar ajustados um com o outro, né? Quando a gente tem uma certa deficiência em algum órgão do nosso corpo, a gente tem que logo procurar o médico, não é assim? Porque o corpo precisa funcionar ajustado. Deus, ele olha para a terra e ele quer ver o corpo de Cristo bem ajustado. Ele quer ver o corpo de Cristo em funcionamento. Aqui a Bíblia diz, segundo, aqui na segunda parte do versículo 16, segundo a justa operação de cada parte. Segundo a justa operação de cada parte, faz o quê? O aumento do corpo. Então, eu acredito dessa maneira que Deus hoje ele está olhando para a igreja do Senhor aqui nessa terra, procurando esta operação do corpo, esta operação de cada membro do corpo, para que haja um aumento desse corpo. Nós temos que ganhar almas para Jesus, amém? E nós vamos conseguir ganhar almas para Jesus quando nós desempenhar a nossa função. Ele é o cabeça. Nenhum membro pode estar independente. Tem pessoas que elas se acham, não, eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu que vou responder sobre a minha vida, não tem assim essas coisas? Sim, vai responder. Mas nós temos um cabeça. Um cabeça. Não tem duas. É um. Ele é o cabeça. E nenhum membro pode se achar independente. O nosso corpo físico, se nós olharmos e observarmos bem, todo o nosso corpo físico é comandado pelo cérebro, não é? Às vezes quando alguma pessoa, por um motivo ou outro, tem uma certa deficiência, e às vezes, existe, pessoas que sofrem AVC, por exemplo, e não ficam com um lado paralisado, alguma coisa desse tipo, porque o cérebro não está dando comando para aquele membro, do corpo. O nosso Senhor Jesus, ele é aquele que está sempre eficiente, ele não tem problema. A cabeça não tem. Mas às vezes os membros desse corpo, dessa cabeça, não estão em sujeição à cabeça. Então nós temos que tomar o cuidado. Ele espera de nós, Deus espera a justa operação de cada parte,
aquela função que Deus deu para cada membro, vamos tentar desempenhar da melhor maneira possível, para que haja o aumento do corpo, para que mais membros venham para esse corpo aqui na terra. Amém? Para desempenhar a função a qual Ele espera, que a Bíblia diz aqui, para a sua edificação em amor. Ele quer fortalecer a igreja do Senhor. Ele espera esta justa operação de cada membro para que nós sejamos fortalecidos aqui na terra. Fortalecidos para vencer os dias maus, os dias difíceis. E quem não tem passado dia difícil, né? Pastor, eu passei, pastora, coisa séria. Acho que a humanidade está passando, né, irmãos? Um tempo que nós não esperávamos, que nós não estávamos preparados, talvez, não imaginávamos que ia surgir essa situação. Mas a situação veio. E nós precisamos estar ligados nesse cabeça que é Jesus. Não sermos membros independentes, mas membros que dependem de Cristo, que está ligado a Ele. E para isso, irmãos, para isso nós precisamos, nós precisamos de uma grande determinação da nossa parte. Nós temos que ser determinados. Como assim, pastor? Determinados a dizer, eu vou superar, eu vou vencer, mas eu não deixo de estar ligado no cabeça. Até o Fernandes Lima tem um louvor que ele diz, né? Deixe que pense, que fale de mim o que quiser. Não é? Mas eu não largo Jesus. Às vezes existem pessoas que criticam você porque você está na igreja, pessoas que falam mal disso, daquilo. Olhe para Cristo. Não se preocupe com os falatórios, o que vão dizer, o que vão pensar. Se preocupe o que Deus está vendo de você como membro do corpo de Cristo. E eu tenho um exemplo de uma pessoa determinada na Bíblia Sagrada, mas põe determinado nisso, que é o apóstolo Paulo. Eu quero agora que você vai na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda de Paulo aos Coríntios. Este homem, ele foi um homem determinado. A maioria ou toda a igreja sabe a história de Paulo. O Saulo, o perseguidor, é ou não é? Aquele que maltratava os cristãos, fazia mal à igreja. Mas um dia a luz de Deus brilhou no caminho de Saulo. Talvez você conhece, só para citar um pouquinho, talvez você conhece alguém, às vezes até parente, familiares, né? Amigos, que você diz, meu Deus, aquela pessoa, olha, faz coisas horríveis contra a igreja do Senhor, fala mal, critica. E que falar mal hoje é um costume, né? Tá uma coisa séria, né? Principalmente nas redes sociais. As redes sociais é tão bom para evangelizar, para falar do amor de Deus, é ou não é? Mas também virou um lugar de pôr para fora certas coisas que às vezes tu nem imagina, né? Missionário Soares teve a situação que passou agora, há poucos dias, misericórdia! Alguém acompanhou as notícias lá? As falsas? Até matar o homem mataram. Como assim, pastora? Sim, não sei se aqui a igreja tomou conhecimento, ficou sabendo. Primeiras notícias, teve um dia que deram a notícia que ele tinha sido entubado, e poderia, né, vamos dizer, a situação, o vírus está aí, vamos dizer que tivesse sido, né? Não era mentira. Aí no outro dia, foi na segunda-feira, as minhas meninas receberam a ligação de um desembargador, chamando elas, porque ele não teve coragem de chamar os filhos do missionário, porque ele tinha recebido um card onde dizia, luto, combati o bom combate, tal, mas assim, como se realmente tivesse acontecido. Aí o desembargador, esse, ligou para minha filha, e disse que ligou para ela, oi, como é que você está? Daí ela, oi, tudo bem? Tal. Daí ele já sentiu, não, ela não está
Daí ele falou assim, vem cá, querida, só me diz uma coisa, eu recebi algo aqui, vou mandar no teu WhatsApp, isso é verdade? Aí ela, olha, misericórdia, aí chamou o filho do missionário. Me diz uma coisa, está acontecendo isso. Ele disse, não, isso é tudo mentira. Eles têm o hábito de chamar papai, né? Papai está bem, e tal. Daí, foi, mas eu digo assim, até matar o outro, mataram, gente. Botaram lá. Então, as redes sociais, ela é boa para evangelizar, é boa para divulgar, mas também traz muitas más notícias, né? Muitas coisas ruins, muitas pessoas que põem para fora aquilo que está entalado dentro delas, porque quando elas digitam ali, escrevem, é porque assim é o que está dentro, né? Só põe para fora o que está dentro. Então a gente vê pessoas assim, né? Incríveis. Até um dia eu repostei algo do Dr. Davi e ainda coloquei, no dia que a luz de Deus brilhar no caminho deles, se tornarão grandes pregadores. Amém? A gente não pode deixar entrar em nós o que existe neles, o ódio, a revolta, e ficarmos também com ódio deles e revoltados. Não, no nosso coração nós temos que ter o desejo de que a luz de Deus, que Jesus brilhe no caminho dessas pessoas, e de perseguidores eles se tornarão pregadores em nome de Jesus, amém? Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo era perseguidor, o Saulo, né? Quando Jesus apareceu para ele, ali no caminho, quando ele estava indo para prender, para fazer coisas contra a igreja, aquele homem perseguidor desmontou. E ali se transformou o grande Paulo, porque ele teve um encontro real com Jesus. Amém? E esse Paulo, eu só entrei aqui num assunto para falar dele, mas esse Paulo, ele teve que ser determinado para ele permanecer ligado no cabeça, que é Jesus, e desempenhando a função para a qual Deus chamou ele. Amém? Às vezes Deus nos chamou, Deus nos deu um chamado, e quando eu falo chamado, irmãos, eu não estou dizendo que tem que ser pregador de altar, né? Aqui está o pastor Moisés hoje. Você tem um chamado como membro do corpo de Cristo. Ah, pastor, eu não tenho. Tem. Se você olhar para o nosso corpo, o dedinho mindinho lá do pé, que é bem pequenininho, tem a sua função. Amém? E você também tem. Mas você precisa ser determinado para você superar as adversidades desse mundo e você permanecer ligado no cabeça que é Cristo Jesus. Aqui no livro na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, eu vou mostrar algumas coisinhas, pouquinhas, que ele passou, que Paulo passou. Pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Para que você possa entender que as coisas que nós passamos aqui na terra, nós podemos suportar, nós podemos superar, se nós estivermos ligados em Cristo. Pode ser pior coisa, mas se nós estivermos ligados em Cristo, nós vamos superar sem sair do cabeça, sem sair desse corpo, permanecendo, desempenhando a função para a qual Deus nos chamou. Amém? Amém. Com a justa operação de cada membro, vai acontecer o aumento do corpo para a edificação, para o fortalecimento em amor. Pastor, o amor se esfriou, e olha que esfriou mesmo, mas não deixa esfriar na tua vida. Amém? Quando nós olhamos dessa maneira, o amor se esfriou. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, mas eu tenho que olhar se não esfriou na minha vida. Eu ainda tenho sede de almas, eu ainda tenho desejo de ganhar almas, eu tenho que cuidar da minha vida. Amém, irmãos? E orar pelos outros. Aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 11, eu vou começar aqui no versículo 24, algumas das aflições, algumas das lutas que esse homem passou, mas ele foi determinado. No capítulo 11, versículo 24, o Paulo está dizendo, e aqui ele estava falando do sofrimento dele por amor ao Evangelho.
Pastora, não me fala em sofrimento. Às vezes nós só queremos mar de rosas, né? Nós só queremos as bênçãos do Senhor. Jesus me abençoa nisso. Jesus me dá saúde. Jesus me dá um emprego. Jesus me dá aquilo. Mas é a hora que nós temos que superar algumas coisas por amor ao Evangelho. Por amor a Cristo. Às vezes aí a gente acha, não, porque olha só, eu sirvo a Deus, estou na igreja, sou dizimista, sou ofertante, sou patrocinador e olha a minha vida. As pessoas, nós temos às vezes esse hábito, né, de reclamar. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos, veio para mim? Já existia naquela época. Você viu? Olha como eu estou não seja você um falso. Eu estou brincando com vocês, né? Mas já existia naquela época. Em perigo entre os falsos irmãos. E ele diz, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Isso aqui eu marquei um pouquinho do que esse homem, Paulo, passou, suportou, por amor ao Evangelho, para cumprir o chamado que a ele foi dado, que era pregar aos gentios. Digam glória a Deus. Será que nós estamos suportando o sofrimento por amor ao Evangelho? Será que nós, nas nossas lutas, estamos firmes para dizer, eu não largo Jesus por nada, eu não abandono Jesus por nada na minha vida, porque Ele apareceu para mim, porque Ele se manifestou a mim, Ele me deu um chamado, hoje eu faço parte do corpo de Cristo, e nesse corpo eu tenho a minha função. Você já parou para pensar? Às vezes nós olhamos para o grande apóstolo Paulo, e foi um grande pregador. Eu amo falar de Paulo, enfim, eu gosto de pregar sobre Paulo. Um grande pregador, que pregou, e a Bíblia diz que ele pregou a maior parte, né, pastor, em prisões, né? Estava lá na prisão e não deixava de pregar. Ele estava lá pregando. Às vezes nós hoje entramos numa ideia de que porque nós somos de Jesus, a nossa vida vai ter que ser um mar de rosas. Que bom que fosse, né? Ai, isso é tão bom quando tudo vai bem na nossa vida. Mas e quando as adversidades vêm? E quando as lutas vêm? E quando as afrontas vêm? E muitas vezes, eu não estou dizendo que isso não aconteça, acontece comigo, pensamentos passam na nossa mente. Mas nós temos que estar ligados no cabeça para ouvir o que Ele fala a nós, o comando que Ele nos dá, e nós continuarmos firmes, desempenhando a função para o qual Ele nos chamou. Amém, irmãos? Amém. Temos que ser determinados, como eu digo, a permanecer. Pastora, eu quero me destacar. O pastor deve estar trabalhando aqui, o mês do destaque. Glória a Deus. Nós vamos nos destacar, mas não pense que esse destaque é uma coisa assim, você independente, você faz o que quer, papapá. Não, você tem que estar ligado em Cristo. Ele é o cabeça. É Ele que nos dá o comando. É Ele que nos dá a direção. E quando nós estamos sujeitos a esse cabeça, é fácil. Fácil, pastor? É fácil de você dizer, eu supero, eu passo pelo que eu tiver que passar, mas Jesus eu não largo por nada. Amém, irmãos? Eu encontrei a Jesus. Eu encontrei esse Salvador, que me deu a vida eterna. Então eu suporto o
que eu tiver que suportar aqui, mas dele eu não me distancio. Amém, irmãos? Temos que ser determinados. Se nós não formos determinados, você é influenciado muitas vezes por até um familiar, por uma pessoa amiga, que às vezes vem com aquele jeitinho de carinho. Não, mas olha, tadinha de você. Isso não é para ti. Não sei como é que vem lá. E às vezes você aceita. Você tem que ser determinada. Eu sou membro do corpo de Cristo. Coloca a mão no seu coração e diga: eu sou membro do corpo de Cristo. E eu não largo. Ele é o cabeça, irmãos. Ele tem que direcionar a nossa vida. O salmista lá, o Davi, ele diz lá no Salmo 25, eu até citei isso ontem, ele diz: faze-me conhecer os teus caminhos, ó Senhor. Nós temos que falar com Deus isso todos os dias. Senhor, faz-me conhecer o teu caminho. Eu quero andar no teu caminho, não é no meu, é no teu, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor me direcionar. Amém? Então nós temos que estar ligados em Cristo Jesus e preparado para superar todas as aflições aqui desse mundo. Como que eu vou estar preparado? Sempre buscando ânimo. Aonde que eu vou encontrar esse ânimo? No Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, não precisa você abrir lá, mas ele diz no livro de Efésios: no demais, irmãos meus. Ele falava para os irmãos, para aqueles que já eram de Cristo. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É nele que nós vamos nos fortalecer. É na força do poder de Deus que nós vamos encontrar o ânimo. Deus nunca disse que as coisas aqui seriam fáceis. Lá no passado, quando o Josué assumiu ali como sucessor de Moisés, Deus chegou para ele e disse: esforça-te e tenha muito bom ânimo. Ele disse: tu vai ter que te esforçar. Se nós não nos esforçarmos, irmãos, nós desanimamos. É a pandemia que veio, é o vírus que chega, é a luta que surge. Pastora, a senhora nem sabe o que eu tenho passado. Irmãos, Deus está vendo. E Ele está olhando para você, se você é de Cristo, como um membro do corpo dele. Ele não vai querer que você pereça. Ele quer que você venha caminhar com Ele. Amém? O próprio Paulo, determinado dessa maneira, no capítulo, no mesmo 2 Coríntios, aqui vocês só voltam um pouquinho, que é um versículo bem conhecido de todo mundo, o capítulo 2, só volta um pouquinho, capítulo 2, não sei se vocês estão entendendo, mas o que eu quero que você entenda, que quando Deus olha para a terra, Ele procura o corpo de Cristo. Ele procura cada membro se está desempenhando a sua função. Deus, Ele não olha simplesmente, eu penso dessa maneira, Ele não olha simplesmente aqui, esta igreja. Ele olha o corpo de Cristo. E nós temos que aprender a conviver com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Afinal, somos um corpo. Um corpo que se prepara para um dia ser levado por Cristo. Amém, irmãos? Você se prepara para isso? Pastora, eu me preparo, mas que não seja agora. Jesus eu acredito que está próximo dele voltar, gente. As coisas do jeito que estão indo, está próximo dele voltar. Você está preparado para ir com ele? Ou às vezes você é aquela pessoa que diz: pastora, eu aqui convivo bem com meus irmãos, mas a igreja A ou a igreja B eu não suporto. Já pensou? E vai ter que suportar lá no céu daí depois. Se é que você vai, né, com esse sentimento. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que ir crescendo com Cristo, aprendendo com Cristo. Nas lutas a gente aprende com Jesus.
Deus vai trabalhando o nosso coração. Eu comento, falo dessa maneira, todos aqui sabem por tudo que eu passei, e eu sempre falo para as pessoas, e eu digo assim, hoje eu aprendi muitas coisas na hora difícil, na hora do sofrimento, eu aprendi muito com o Senhor. E hoje eu tenho um coração de uma maneira assim, eu só me preocupo com o que Ele está vendo em mim, que Deus está vendo em mim. Ah, mas falaram isso, disseram aquilo, falaram isso, não me interessa o que disseram, não me interessa o que falaram, eu só me interessa o que Deus está vendo em mim. Porque às vezes se a gente começa a dar um ouvido para tudo que disseram, para tudo que falaram, que suja o teu coração. E o nosso coração tem que estar limpo. A Bíblia diz, bem-aventurados, limpos de coração, porque estes verão a Deus. Ele está limpo. Existe lá o nosso grupo de família, né? E grupo de família, a brincadeira, a minha família é assim, gosto de pôr brincadeira, aquela coisa toda. Aí um dia, não sei para umas brincadeiras, eu fui lá, olha o coração tem que estar limpo, senão não vai com o Senhor. Eu estou sempre fazendo, mas eu creio dessa maneira. Deus, Ele vê o que se passa no meu interior. A Bíblia diz que Ele sonda o meu coração. Amém? E quando é tão bom a gente saber que Ele sonda o coração para a gente se consertar, para a gente fazer o conserto. Estamos aí, nós, as mulheres que vencem, não sei, aqui deve ter intercessora, tem intercessora aqui ou não? As intercessoras estão orando, acredito que aqui também, para consertar, para preparar o altar do Senhor. Foi o que Elias fez lá, quando antes de clamar aos céus, ele parou e reparou o altar. Hoje o altar é o meu coração, e muitos corações que acham que são membros do corpo de Cristo estão quebrados, estão profanados, deixou entrar coisas desagradáveis, deixou entrar coisas que corrompem a tua comunhão com Deus. Eu não sou perfeita, irmãos, de maneira nenhuma, mas eu digo que na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, sofrimento, pastor, sim, eu sofri, não pense que não, mas na hora do sofrimento, na hora da dificuldade, Deus nos ensina, Deus trabalha conosco, para a gente consertar esse coração, para a gente preparar o coração. Nós não sabemos a hora que nós vamos ser tirados daqui, é ou não é? Quem é que sabe que vai, pastora, eu não, eu vou viver até o ano X, só se Deus te deu uma revelação que não deu para nós ainda, né? Mas a Bíblia diz que ninguém sabe, Jesus não sabe o dia que Ele vai vir buscar a gente. Nós não sabemos o dia que seremos tirados daqui. Quantas pessoas foram tiradas nesse ano? Não sei, posso até estar falando com pessoas que tiveram familiares que partiram esse ano. Não sei, né? Não estou. Mas quantas pessoas partiram esse ano? Pessoas que às vezes pensavam assim, não, deixa eu viver a minha vida, daqui a pouco eu assumo um compromisso com Deus, daqui a pouco eu vou lá e me conserto com o Senhor, daqui a pouco eu vou para a igreja, não é? E de repente, às vezes, hoje estava ótimo, estava desempenhando suas funções no seu trabalho, estava tudo beleza. Aí veio esse maldito vírus aí, tocou, o corpo foi se complicando e daqui a pouco partiu. Deu tempo? Que Deus tenha permitido tempo de se acertar com o Senhor. Porque isso, irmãos, nós temos que tomar cuidado também. Às vezes tem pessoas que dizem, foi queimar no fogo do inferno. Ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Porque Ele pode lá naquele último suspiro ter clamado pelo Senhor. Eu creio assim. A Bíblia diz que aquele que clamar por Jesus, ele será salvo. Então, a gente não tem esse direito de dizer, foi para cá ou foi para lá. Mas nós temos hoje o nosso direito de escolha. É aqui que nós escolhemos. Se eu quero permanecer com Cristo, ligado em Cristo, eu quero assumir o meu compromisso, eu quero viver em união, eu quero desempenhar a minha função, eu vou permanecer ligado com o Senhor, com o coração puro, com o coração preparado, com o coração na mão do Senhor. É hoje que nós escolhemos. É agora que nós escolhemos. Não é esperar para fazer amanhã. Existe aquele ditado que diz, né?
Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não existe um ditado assim no mundo? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para consertar o teu coração amanhã. Conserta hoje. Amém? Ainda mais hoje que nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, vamos consertar. Mas vamos então aqui no capítulo 2, voltando para cá. Deus levou para um outro lado, mas vamos voltar aqui. Versículo 2, capítulo 14. Isso aqui também foi o apóstolo Paulo que disse. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então o apóstolo Paulo falando que sempre, não é em algumas vezes, ele nos faz triunfar, vencer. Aquele que está em Cristo, aquele que está ligado à cabeça, por mais que passe por lutas, por adversidades, se você está ligado em Cristo, Ele vai fazer você vencer, amém? Vai fazer você triunfar, e você vai superar, vai vencer todas as lutas e vai triunfar, cabeça erguida em Cristo Jesus, amém? Só que daí ele fala mais, e por meio de nós, diga por meio de mim, bate aí no teu peito, sou eu, né? E por meio de nós, manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento. Então Deus, Ele sempre vai fazer você que está ligado à cabeça, vencer. E Ele quer ainda mais, Ele quer que por meio de você, aonde você estiver, hoje você está aqui no meio dos irmãos, amanhã, lá no seu trabalho, você pode estar no meio de incrédulos, não sei onde você trabalha, as pessoas com quem você convive, muitas vezes no meio da família, você pode estar ali no meio de pessoas que ainda não servem a Cristo. Mas Deus espera que por meio de nós levamos o cheiro do seu conhecimento. Amém? Digam glória a Deus. Amém. Sabe aquele perfume gostoso que as pessoas usam e quando elas passam assim, no meio assim, você diz, ai, que cheiro gostoso, que perfume gostoso. Não tem isso, irmãos? Tem, principalmente mulher gosta, né? A irmã pensou, mas não tem isso? Passou a pessoa e você diz, que perfume será que é isso que ela está usando? Né? Já vai querer saber, né? Que fragrância será que é essa? É tão gostoso. Aonde você passar, você vai exalar o cheiro do conhecimento de Deus. É isso que Deus espera do corpo dele aqui na terra. Amém? Não é aonde você passar, você já ir de mau humor, você já ir revoltado, e já brigando. Isso é cheiro do conhecimento de Cristo? Não. Ele espera de nós essa manifestação. O mundo lá fora carece de Deus. Aí eu volto a falar, quando eu citei dos que usam de palavras maldosas para falar, para criticar. E às vezes nós, que eu estou falando das redes sociais, às vezes muitos cristãos vão lá e respondem com o mesmo ódio. Tá manifestando o cheiro do conhecimento? Tá mostrando o mesmo ódio, tá descendo de nível e se igualando àquele que está lá embaixo. Nós não podemos ser assim. Deus olha para a terra e procura o corpo que cada um, na sua justa operação, justa, não é na impiedade, não é na injustiça, justa operação, de cada membro, vai cooperar para o aumento do corpo, para ser edificado, ou seja, fortalecido em amor. Amém? A essência de Deus é amor. E nós temos que manifestar esse amor. Amém, queridos irmãos? Deus espera isso da igreja de Cristo. Não é muito que a gente tem visto acontecer.
Aí às vezes as pessoas ficam, mas é que fulano é falso, fulano é isso. O apóstolo Paulo passou por isso. A gente leu ali um trechinho, um pouquinho do que o apóstolo Paulo passou. Açoites, passou isso, passou aquilo, perigo aqui, perigo lá, perigo não sei aonde. E perigo entre os falsos irmãos. Sempre existiu. Sempre existiu. Mas o que eu preciso me avaliar, eu preciso cuidar, que eu não seja o falso. Amém, irmãos? Que eu não seja esse falso, mas que eu seja irmão, aquele que faz parte do corpo de Cristo, que está ligado à cabeça e que faz o seu desempenho aqui para que esse corpo aumente, para que mais almas venham, para que pessoas larguem o mundo. Eu falava há poucos dias, numa pregação que eu fiz, e eu citei de algo que eu li. Que hora é isso? A hora? O pastor começou a falar, não vou pregar 3 horas, tá, irmãos? Eu já fui indo lá para o outro lado, mas não vou pregar 3 horas. Mas eu li há poucos dias, e eu não marquei, e sempre que eu vou falar, eu me lembro e digo, mas por que eu não fui lá olhar e marcar? Mas eu não marquei, certo? Eu não quero. Eu não marquei quem era o escritor que falou isso. Mas eu sei que ele falou, está escrito num livro. E ele diz assim, ele fala que num grupo de 100 pessoas, um dizer dele lá, uma frase dele, num grupo de 100 pessoas, uma lê a Bíblia, a palavra de Deus. E ele diz, mas 99 lê o cristão. Eu gostei demais dessa frase. Em 100 pessoas, preste atenção, num grupo de 100 pessoas, ele citando isso, né? Uma lê a Bíblia, mas 99 lê o cristão. Até onde o pastor Victor falava, né? Nós somos a carta escrita para que todos os homens leiam. O que as pessoas têm lido em você? Elas conseguem ver em você este cheiro do conhecimento? Elas conseguem ver em você um Deus de amor? Elas conseguem ver em você uma fé ativa? O que as pessoas estão lendo em você? Às vezes nós queremos pegar a Bíblia, principalmente em família, a gente quer pegar a Bíblia e falar, às vezes para o filho, para o neto. Eu já falo muito de neto, porque é o que meus netos em volta lá, né? Eles são lindos, né? Eu amo ser vó. Quem tem avó aqui, eu amo ser vó, né? É lindo ter os netos. Eu tenho um neto namorando, gente. Quase me levei um susto. Daí caiu a ficha, meu Deus. Aí a menina vem visitar. E aonde que ela dorme? Na casa da avó. É a minha neta na casa da avó. Daí eu digo assim, minha neta, avó, neta sou eu. É uma brincadeira de família. Mas enfim, a gente gosta de pegar a Bíblia e falar, olha, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo, não é assim que a gente quer fazer? Mas melhor é a gente falar com atitudes, melhor é a gente falar com exemplo, melhor é a gente ser do que dizer. Às vezes nós queremos dizer, e as nossas palavras não convencem. Só quem convence é o Espírito Santo. E quando as nossas atitudes, quando o nosso exemplo mostra Deus para as pessoas, mostra para as pessoas que mesmo diante de uma dificuldade, diante dessa pandemia, você não abandona a Cristo. Você sempre está ali ligado, você está sempre falando palavras que vai dar ânimo, palavras que vai incentivar, palavras que vai motivar a pessoa a ir em frente. Você não é aquela pessoa que tem palavras pessimistas. Não vai dar, olha a miséria, olha isso, olha. Não, você diz, nós temos um Deus grande, um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso. Lá no passado Deus fez isso, Ele é o mesmo hoje. Né? Não é pegando e querendo enfiar a Bíblia, mas é mostrando com atitudes, é mostrando com amor. Amém, queridos irmãos? Que Deus possa fazer de cada um de nós esse membro que desempenha bem a sua função.
Amém? Às vezes no nosso corpo físico, existem alguns membros que não estão desempenhando bem. Não é assim? Existe. E a gente, como eu falei antes, a gente precisa às vezes de ir ao médico. E não é errado. Às vezes tem gente que entra no fanatismo que acha que médico é do diabo. Não, não é errado ir no médico, não. Inclusive, eu sempre alerto. É importante você ir no médico, fazer lá os seus exames periódicos, fazer lá o seu acompanhamento. E quando você vai no médico, tira da sua mente que você está indo para procurar doença. Não, eu estou indo para cuidar do templo do Espírito Santo. Amém, irmãos? Nós, povo mais antigo, a gente tinha muito isso. Vai para o médico procurar doença. Claro que vai achar. Não, não, não. E assim, muitos estão partindo precocemente, por não cuidar do templo do Espírito Santo. Vai no médico, faz os seus exames. Não se assusta com os diagnósticos que muitas vezes surgem, mas vai para a fé. Amém? Faz o que o médico está mandando e vai para a fé também. Né? Mas não é errado ir no médico, não. Cuidar do templo do Espírito Santo. Às vezes, o nosso corpo tem algum membro que não está desempenhando bem a sua função, não é? Às vezes não tem pessoas que têm aquele problema da glicose alta, essa coisa toda, ou baixa, assim, enfim, porque ele não está desempenhando bem. Agora eu pergunto para você, você trata esse membro do corpo ou você quer arrancar fora? Todos nós tratamos, né, gente? Para arrancar fora no último dos casos, não é assim? Nós tratamos. Assim nós temos que olhar para a igreja do Senhor e entender que nem todas as pessoas estão conseguindo desempenhar corretamente a sua função. E eu, como parte desse corpo, eu tenho que colaborar com esse que está com deficiência. Amém? Mas às vezes não é o que nós fizemos. Às vezes nós já pegamos e estamos picotando. Tem alguns que na frente até... Hoje não dá para estar se abraçando, né? Mas na frente, às vezes, até dá aquele abraço, mas pelas costas. Está passando isso porque não é pecado. Não faça isso. Nós temos que cooperar com aquele membro que está com deficiência. Nós temos que ajudar aquela pessoa a recuperar as suas funções. Amém, irmãos? Para que haja o aumento do corpo e que sejam edificados em amor. Digam glória a Deus. Um último versículo para finalizar e nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Aquele relógio ali está certo, pastor? Tá bom, muito obrigada. Estou surpresa até comigo mesmo. Ai, Jesus. Eu tenho uma dificuldade com o horário de culto. Ainda mais hoje, que é para ser mais rápido, né? Enfim, eu quero que você encontre 2 Tessalonicenses. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês estão tão quietinhos. A gente não consegue ver muita expressão com essas máscaras. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aí nós já vamos em seguida participar da Santa Ceia. Você vai sair daqui hoje exalando o cheiro suave do conhecimento. Amém? O cheiro de Cristo. Ele tem uma outra passagem que fala também sobre isso, né? Perfume de Cristo. Chega lá, vai ter uma... hoje em dia está meio complicado, mas as famílias com cuidado dá para se visitar. Com cuidado, tá, irmãos? Eu sou do acordo do cuidado. Minha máscara está aqui. Eu subi aqui, como tinha mais gente no altar, eu estava com a máscara. Sou do acordo de cuidar. Quem aqui já passou pelo Covid? Não tenha vergonha, né, gente? Você deve estar com vergonha. Passaram, glória a Deus, né? Passaram e estão aqui. Mas a gente tem que cuidar, irmãos. Tem que ser. Eu digo, o missionário sempre fala prudente, né? Prudente. Não é pecado, não é errado se cuidar. Às vezes tem pessoas que se ajuntam e daí quando elas estão assim, elas dizem, tá só nós aqui, vamos tirar a máscara. Né? Tá só nós, né, mano? Tira a máscara. Mas nós somos seres humanos que podemos estar com o vírus e passar por outro. E nesse tá só nós, às vezes uma reunião e ali muitas pessoas são infectadas. Eu sou testemunha disso que aconteceu em um certo lugar.
uma reunião interna e tá só nós, vamos sem problema, sem máscara. Só que a sala não era muito grande. E ali tinha várias pessoas. E daquela sala, quase todos, eu acho que 80%, não era tantas pessoas também, né? Mas foram infectadas. Não se sabe quem era a pessoa que estava ali com o vírus. Não se sabe, nem pode julgar, porque a pessoa, se soubesse, ela não estaria, né? Acredito eu. Mas estava. Infectou a todos. Só que desta sala, 2 pessoas partiram. Partiram bem cedo. Pessoas jovens. Poucos dias a gente estava tratando o esposo de uma, né? Eu trabalho na grade, né? E tem as irmãs que trabalham comigo. Daí uma delas falou assim: pastora, eu posso fazer um atendimento fora do trabalho da aula? E me explicou. Eu disse: mas com certeza, liga lá e faz. Deus deu para ti, vai lá e faz. Porque o irmão, que era esposo, não conseguia ir na igreja, porque ele não tinha coragem de entrar na igreja e enfrentar os irmãos e tal, sabendo que a esposa dele tinha partido. Aí essa irmã entrou em contato, deu uma assistência, passou palavra, isso e aquilo. E daí, como ele falou por áudio, ela me mandou o áudio, ele falando para ela: muito obrigada, irmã, deixa eu te contar. Fui à igreja ontem, consegui entrar, os irmãos me trataram com carinho e eu vou voltar, porque ele estava quase que saindo fora, né? Porque tinha perdido a esposa e não tinha ânimo para entrar na igreja. Aí entra o tratar do membro que está necessitando, né, irmãos? Então, esse vírus é uma praga. Poucos dias eu estava falando com meu filho e eu fiz um comentário com ele, disse assim, falei para ele: olha, tem tal agora do fungo, o quê? Preto? É isso que diz, né? Fungo preto, acho que é, né? Alguém já ouviu falar do fungo? É fungo preto, né? Isso, tal. Fungo negro, eu sabia que eu estava falando uma coisa errada. Fungo preto, negro, né? Mas enfim, é esse tal de fungo aí. E eu fiz um comentário com meu filho, eu disse, eu tinha assistido na TV que existia uma pessoa em Santa Catarina que estava internada com esse fungo e tal. Aí eu comentei com meu filho e disse assim: mas que praga, mais uma? Eu falando com ele, né? Daí eu disse: está amarrado em nome de Jesus Cristo, né? E aquela história. Daí ele assim: mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora acabou de dizer que isso está na Bíblia, que as pestes viriam, tá? Não é pastor Moisés? Pastor Moisés que é mais entendido da palavra. Está na Bíblia que ia vir o tempo das pestes, não é, pastor? Tem o tempo da peste. Daí meu filho fez um comentário comigo e disse assim: mãe, quero fazer uma pergunta. Está na Bíblia que vai vir o tempo da peste. Aí a senhora disse: está amarrado em nome de Jesus. Daí ele falou assim, daí eu fico pensando assim: a senhora imagina Jesus, quando estava indo lá para a cruz, carregando a cruz dele, dizendo: está amarrado, Deus, eu não quero carregar isso aqui, não sei o quê. Ele falando, ele faz uma imitação, ele faz gesto. Você não imagina Jesus caminhando desse jeito? Aí eu parei e falei: não, filho, só que tem uma coisa. Deus, ele vai livrar o povo seu. Eu disse: assim eu creio. Digo, a peste vai vir. Daí eu comecei a citar para ele. Disse, lá no Egito, quando veio as pragas, que foi, né, tocou lá até mesmo a morte dos primogênitos, no povo de Israel, os quais passaram nas suas portas o sangue do cordeiro, ali a morte não entrou. Daí eu falei para ele: então é assim que eu creio, o tempo da peste virá, está por aí, mas que não venha tocar no povo de Deus. Daí alguns perguntam: pastor, e os que partiram? Talvez Deus viu que aquela pessoa estava pronta para pessoas de Deus, para levar para a glória, e levou. Quem vai questionar? Eu não. Mas enquanto eu aqui estiver, eu estou batalhando. Vírus tu não toca, tu não vai criar complicação, tu não vai isso. Mas tem a parte que nós temos que fazer, que é os nossos cuidados. Aí às vezes algumas pessoas não se cuidam, aí o vírus toca naquele corpo, complica e a pessoa acaba partindo, né? Então a gente tem que cuidar sim, irmãos. Junte-se com a família, mas com todos os cuidados. Eu deixei até de tomar chimarrão. Esses dias que eu percebi. Falei: mas eu não estou tomando chimarrão. Aí a minha filha: mãe, foi a pandemia, mãe? Por causa da pandemia, nós não tomamos chimarrão na mesma cuia, né? Não sei se você faz isso. Aí quando a gente juntava a família, cada um com a sua cuia, né?
E eu não sou mesmo muito, eu tomava mais que meu marido. Aí, esse dia eu disse, mas eu não estou tomando chimarrão, me dei de conta. Até isso deixei de lado, por causa, para vigiar, para a gente tomar cuidado. Não me fez falta. O dia que eu tenho vontade, vamos fazer e tomar, né? Mas a gente tem que ser prudente, a gente tem que se cuidar, irmãos. Se cuide, mesmo em família. Não tome chimarrão na mesma bomba. Tenha os cuidados. Meus filhos chegam lá em casa, daí eu olho assim, às vezes eu digo assim, ai, que vontade de dar uns apertos. A gente faz, oi, tudo bem? E a gente não fica se tocando. Por quê? Trabalho, né, com mais pessoas, e daí como é que vai trazer, de repente, trazer um vírus, né? Então a gente tem que ser prudente, sim. Vamos vigiar, sim. Amém? Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, para completar a nossa mensagem aqui, também é Paulo falando, você viu que eu gosto de falar de Paulo? Também é Paulo falando, mas também esse homem tem para nos ensinar, né? Perseguidor que teve um encontro real com Jesus e depois que teve um encontro real não largou ele por nada. Passou pelo que passou, mas não largou Jesus. E aqui o Paulo está falando aos Tessalônicos e ele diz assim, mas, versículo 13, desculpa, acho que eu não falei, né? 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Só nesse versículo dava para fazer um culto. Depois em casa você leia mais. O apóstolo Paulo falando àquele povo que vivia a fé verdadeira. E ele diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação. Ninguém vai desfrutar da salvação se não tiver em santificação. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Então, santifique-se. Em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí ele diz, então, irmãos, estai firmes e retendo as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavras, sejam por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou em graça, nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Digam glória a Deus. Só leitura para encerrar, porque senão eu vou começar a pregar aqui e vai dar mais um culto. Mas que Deus dê para você, medite nessa palavra. Deus te vê como um membro do corpo de Cristo, mas não um membro independente da cabeça, mas um membro que depende do cabeça, que é Jesus. Ele quer comandar você, ele quer dar o comando para você. E quando ele dá o comando, seja obediente, vai lá e faça, amém? Mostre a todos o amor de Deus, mostre a todos o cheiro do conhecimento, amém, queridos irmãos? E através de vocês, quando passar essa pandemia, não vai ter lugar nessa igreja mais. Através de vocês, quem sabe na pandemia o pastor vai ter que botar 2, 3, 4 cultos a mais, amém? Porque muitas outras almas vão vir através do seu testemunho, através da sua conduta, através da sua vida, desempenhando bem a função para a qual Deus te chamou. Tem pessoas que às vezes elas dizem assim, pastora, mas na minha casa sou só eu que busco a Deus. Glória a Deus que é você. Que através de você, você vai exalar lá o cheiro do conhecimento. E todos vão conhecer o amor de Deus. Vão um dia ver a luz de Deus brilhar no seu caminho. Amém, irmãos?
Então, coloque isso no teu coração. Deus olha para a terra e procura o corpo de Cristo, para que cada membro desse corpo desempenhe a sua função e assim haja o aumento do corpo, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração.